Hoje nós temos um convidado especial aqui, o Rubens Sodré, conhecido também como Irmão Rubens, né? Uma figura muito conhecida já na internet brasileira, criador do canal Verdade Oculta no YouTube. Ele aborda temas como Nova Ordem Mundial, Illuminati. Ele foi, na verdade, um precursor, né, desses temas aí na internet e até antes dela, né, Rubens? Ele ganhou notoriedade nos anos 2000, 2010, especialmente por conta da série de DVDs Prepare-se, que popularizou discussões sobre esses temas que hoje muita gente discute, inclusive a gente em uma certa medida também. Particularmente esses temas, né, estão entre públicos cristãos, seja católicos ou evangélicos, mas também outras pessoas acompanham esses temas, né? Então nós vamos tentar conhecer melhor o Rubens no vídeo de hoje e ver algumas opiniões dele também, ouvir algumas opiniões dele. Boa tarde, Rubens. Primeiramente, é um prazer estar no seu canal, viu, Jailson, e de todo esse pessoal aí que te acompanha, né? Porque quando a gente faz um canal, ele passa a não ser só nosso, ele passa a ser de todos aqueles que admiram, apoiam e gostam. E o teu caso aqui, eu tô vendo aqui o Leandro, já conversando aqui desde cedo, batendo papo, a Dorinha Soares, o Wesley Dantas, né? Jesus, o Caminho Verdadeiro, Eduardo Lopes, e tantas pessoas que te acompanham nessa gama enorme de amigos que você tem e dos quais você conseguiu conquistar aqui muitos através do canal. Parabéns pelo seu empenho, viu? Pelo sucesso do canal também. Obrigado. Rubens, para a gente partir direto para a entrevista, eu até vou te pedir logo mais, eu só vou fazer algumas perguntas iniciais aqui, mas eu vou querer saber de ti logo adiante sobre esse tema aí que está bem em pauta agora, né, que acabou de sair, que é essa questão da tarifação. Mas antes eu queria saber, voltar lá atrás, né, para entender como é que tu começou a se interessar por esses temas, como essas conspirações globais, as interpretações das escrituras. Como é que isso aí tudo começou na tua vida? Antes de tu levar rapaz, isso a público. Na verdade, você, quando tem contato com, vamos dizer, pessoas que tratam de assuntos que não são corriqueiros de se ouvir, você começa primeiro a refutá-los como pessoas que estão fora do contexto. Mas quando você para dar uma certa atenção, você percebe que não são tão loucos e nem pessoas que estão em desvaneio. E eu vou dizer para você que eu trabalhava no Maracanã, em São Januário, ainda não tinha um Engenhão na época, eu fazia Botafogo lá no Caio Martins, Rio de Janeiro, né, futebol. E nos bastidores do futebol, na parte onde fica a tribuna de imprensa, nós temos contatos não só com quem está na frente das câmeras, como também quem está detrás das câmeras. E não atrás do microfone, mas na frente do microfone, ou seja, pessoal de apoio. São as pessoas que dirigem o carro da equipe de reportagem, são as pessoas que carregam os fios, que montam o equipamento. Então, essas pessoas, elas conversavam muito comigo, e são vários amigos que eu tive desse meio, sabe? Ligados à Band, ligados à Globo, ligados a CNN não existia, mas ligados a emissoras de fora. E eles, sempre que acontecia um fato, sempre que acontecia uma coisa qualquer assim relevante, eles contavam uma história para mim, ou entre eles, eu participava, de uma versão diferente, uma abordagem diferente do que aconteceu. E isso, naquela época, eu tinha 18 anos de idade por aí, porque eu comecei no rádio com 14, e no futebol já tinha uns 18 para 19. Né? E aquilo começou a me despertar para algo que seria, vamos dizer, uma contra, não é contracultura, mas uma contra-informação. Uma informação que não é oficial, mas que soava muito como verdadeira. Então, não ia no Maracanã para isso, eu ia fazer o jogo, né? Eu fazia, nessa época, preliminar, ia para a tribuna de imprensa ficar ali acompanhando o jogo principal, porque eu gostava de assistir o jogo também, além de narrar. E era nesse métier que eu comecei a entender que nem sempre as coisas acontecem do jeito que se fala pela mídia corporativa. E por que isso acontece? Por conta de interesses. A televisão, as pessoas acham, né, que é o meio de comunicação comercial, televisão e rádio, e eu estou falando aqui anos 80, anos 90, 2000, o pessoal acha que são emissoras que trabalham para elas e passam informação porque as pessoas têm direito de receber a informação verdadeira. Elas não percebem que a televisão é como qualquer outro meio comercial
e trabalha justamente para quem banca, né? Para quem paga. Então, eu comecei a perceber sempre o outro lado da história, o lado B, que não sai em nenhum programa de televisão, até quando existiam os debates, aqueles programas de colocar o artista na berlinda, né? Como acontecia, por exemplo, com Flávio Cavalcante, né? A Cadeira do Diabo, do Homem do Sapato Branco, Jacinto Figueira Júnior. Você é da minha idade, mais ou menos, você deve lembrar. Né? Aquilo tudo a gente começou a perceber que era uma montagem e que não se falava realmente de coisas mais sérias. Então, você me perguntou sobre o começo. O começo foi esse. Foi saber dessas coisas que eu tinha notícia, tinha conhecimento, mas que também pela televisão ou pelo rádio que eu estivesse, eu não poderia falar. Né? Então, por isso é que quando surgiu o DVD, ou o videocassete na época, surgiu a oportunidade de fazer um trabalho alternativo, e é claro que eu não consegui mais espaço na mídia. Né? Eu fui convidado, não fui banido, mas fui convidado a me retirar do meio de comunicação. Então a censura ela já vem antes da internet, né? É desde a época aí que começou o Assis Chateaubriand trouxe a comunicação para o Brasil, já veio junto a censura. Ô Rubens, mas uma coisa é a pessoa tomar conhecimento desses fatos e dessa história alternativa, né? Porque eu considero que muita gente acaba que tem esse conhecimento. E outra coisa é tu te dispor a levar esse conhecimento para outras pessoas. O que te levou a criar, primeiro, a série de DVDs Prepare-se, que eu acredito até que veio antes do canal do YouTube, eu não sei qual veio primeiro, mas o que te levou a criar a série de DVD Prepare-se e depois o canal do YouTube, ou enfim, concomitantemente, eu não sei quem veio primeiro? Então, você observa, por exemplo, eu vou citar aqui, que é muito conhecido, as pegadinhas do Silvio Santos antigamente. Quando tinha um Ivolanda sacaneando alguém, fazendo alguma coisa, você vê que o público que está em volta fica doido para denunciar, doido para contar que é ele que fez aquilo, não é assim? A gente tem essa avidez de, sabendo alguma coisa que não é aquela realidade, de sentir que as pessoas estão sendo injustiçadas, né? Enganadas, e aquela ânsia de querer falar aquilo. E eu vivi isso muito tempo da minha vida, porque eu entrei no rádio em 82, na Rádio Tamoio do Rio de Janeiro, programa do Manhoso, e eu fiquei no rádio direto, só vivendo do rádio e TV também, mas só vivendo disso, né? Sem fazer coisa paralela. Porque tem vezes que as pessoas fazem uma coisa, uma profissão, né? E faz rádio automaticamente junto à televisão, tendo outra profissão. Eu nunca tive. Eu sempre fiz foi rádio e televisão. Então, a vida toda, vamos dizer assim, a vida minha pública como comunicador, até 2008, eu vivia nessa ânsia de querer falar o que sabia sobre o que estava acontecendo hoje, amanhã, vários casos que ocorriam, né, no Brasil, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Não vou dizer casos de visão assim global ou visão mundial, até porque essa questão de globalização ela é moderna. Quando você vivia nos anos 80, pouco você ouvia falar disso, você sofria as consequências disso. Mas você não tinha conhecimento mais amplo da globalização. Isso estava tudo sendo feito atrás das cortinas, né? Então, a visão que eu tinha era mais mesmo regional, relacionada às coisas que aconteciam no Rio de Janeiro, às coisas que aconteciam em São Paulo, nas grandes capitais, enfim, no Brasil, e até aspectos internacionais, como, por exemplo, na época, em 2001, o World Trade Center. O World Trade Center já se falava naquela época que foi demolição nos meios de comunicações. Naquela época, eu estava na Band Rio, se eu não me engano, em 2001, né, quando foi o World Trade Center. Eu entrei, não importa, mas estava na rádio, que eu acho que era Bandeirantes. E dava vontade de dizer no ar, na hora, aquilo ali tem tudo para ser demolição controlada, aquilo dificilmente foi um ataque terrorista, com o avião batendo ou não, ela cairia, mas você não pode, então aquilo fica tudo engasgado. Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Agradeço a quem tem compartilhado os vídeos, isso tem incentivado o meu trabalho aqui. Se todos fizessem isso, com certeza a gente teria uma comunidade aqui bem mais forte, né? Mas os poucos que estão fazendo já estão ajudando bastante. Pessoal, de crise em crise, a gente chega em um ponto em que não aguenta mais falar de crises, né? Porque é só o que está acontecendo ultimamente. Parece que enquanto um incêndio está quase sendo apagado, o outro está sendo iniciado lá do outro lado da floresta, esse mundo em que nós estamos vivendo. Mas tem uma crise que ainda não chegou e está só começando, que também tem que tomar a nossa atenção. Para quê? Para criar ansiedade, preocupação? Não, isso não adianta nada.
mas para que a gente se prepare, se precavine, porque essas poucas pessoas como nós aqui que estão entendendo bem o mundo que estão vivendo, conseguem se adiantar aos demais e depois ter uma vida mais tranquila, enquanto os outros que não perceberam o tsunami chegando, infelizmente, né, vão ter problemas.